Olá, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural do curso Análise de Crédito Pessoa Jurídica Avançado. Bom, quero agradecer a audiência de vocês. O objetivo hoje do nosso curso é compartilhar com vocês o nosso material, a nossa metodologia e avançarmos um pouco mais em uma das aulas para que vocês possam conhecer, né, o nosso curso e tomar a decisão de iniciar o curso conosco, ok? Bom, nós vamos falar então, primeiro, como eu disse, da metodologia, uma visão geral do curso, e depois eu vou abrir para vocês a aula, um pedacinho, né, da aula, não tem como a gente ter todo o conteúdo aqui, sobre faturamento presumido. Muita gente fala no mercado, eu não confio no faturamento presumido, mas eu vou mostrar para você como realizar um teste de aderência e identificar se aquela informação que está disponível no birô de fato é aderente ao segmento de atuação da sua empresa. No fim do dia, é tudo uma questão de aderência, tá bem? Então, vamos lá começar a nossa aula. Bom, gente, vamos lá, tá bem? Então a Rai vai ficar com o controle da sala, então assim eu fico menos preocupada. Então, muito bem, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, então eu sou Alcimere 90, trabalho e estudo com crédito há mais de 30 anos, lá bem no comecinho dos anos 90, e hoje eu quero mostrar para vocês a estrutura do curso que nós preparamos, Análise de Crédito Pessoa Jurídica Avançado. Ontem nós fizemos o curso de iniciantes, né, a gente resolveu dividir os temas, já que, né, a gente tem que ter uma base, mas para quem já conhece um pouquinho, o curso pode não ficar tão interessante, então a gente dividiu em 2 momentos. Ontem a gente fez para a turma do iniciantes, o curso já está liberado, e hoje a gente vai falar do módulo avançado. Então eu vou ter que dividir essa apresentação com o Excel, que inclusive está disponível no curso, ok? Então, o assunto que eu optei, de abrir um pouquinho mais com vocês hoje, vai ser o faturamento presumido. Mas antes de começar o faturamento presumido, eu vou mostrar, como o curso foi estruturado. Então, nós temos um curso de 7 módulos, tá bem? Um curso de mais ou menos umas 8 horas de aulas gravadas. O primeiro módulo, a gente criou ali 2 módulos de equalização. Então, por mais que seja avançado, a gente precisa garantir que as pessoas tenham os mesmos conceitos, porque a gente vai usar isso ao longo do curso. Então, tem uma aula sobre um módulo inteiro sobre birôs de crédito. Então, a gente fala dos birôs, fala dos tipos de restrição, as restrições que são comuns de um birô para outro, que ainda tem, né, confusão, a questão do score. Então, a gente explora esses itens que são básicos, a gente usa no nosso dia a dia e é preciso que todo mundo tenha ali um nível de conhecimento, né, que a gente esteja equalizado. Esse é o objetivo mesmo desse módulo. E depois a gente tem um outro módulo que ele tem ali um passo a passo, um fluxo de análise de pessoa jurídica, vamos dizer assim, ainda básico, mas que contempla todo o processo. Eu até disse ontem que no curso iniciantes, para quem nunca viu análise de crédito, ele sai daquele curso, pega uma análise de PJ, claro, né, vamos combinar ali um PME, nada também, porque o curso, análise de médias empresas, a gente vê nesse curso. Então, no curso anterior, ele vê pequena e média empresa, ele consegue analisar muito bem uma informação de crédito, ele consegue, ele tem informações, inclusive, sobre o SCR, ele sabe identificar, né, cada uma dessas informações. Então, a gente entra no módulo 2, que nós falamos do cadastro positivo. É uma versão mais ampliada do cadastro positivo, que talvez nem todo mundo use todo esse potencial, né, das informações. E o score, então, como é que a gente faz o corte do score, né, o ponto de corte do score, que essa é a grande questão da análise. É a grande questão da análise. Você precisa, o score, ele é uma informação lá do birô, e eu preciso adaptar e identificar a aderência desse score para a minha operação. Pode ser que um score do Serasa não seja tão aderente para a sua operação quanto um score da Boa Vista, um score da COD, por exemplo.
A gente precisa sempre fazer esse estudo de aderência. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, mas com o faturamento presumido, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que a gente elaborou essa aula. Depois, a gente vai para o Excel, porque eu fiz um backtest com o Biro, eu divido isso com vocês, e isso é um exercício que todo analista de crédito avançado precisa saber. Inclusive, todo o conteúdo do nosso curso, ele foi feito para atender às demandas atuais dos contratantes. Né? Quem me acompanha nas redes sociais, a gente publica, inclusive a gente tem um curso sobre esse novo perfil do profissional de crédito. Então, hoje, a MPA, a gente segue uma rotina de cadastrar, aplicar, categorizar cada vaga que é publicada no LinkedIn. Estava acabando de ver agora uma vaga para Portugal, gerente de crédito em Portugal. Olha aí, né? Então, quais são as habilidades que eles solicitam na Europa? A gente faz também na Europa, tem algumas empresas dos Estados Unidos, porque a gente precisa entender quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver, porque com a tecnologia, cada vez mais os motores de crédito, eles estão avançando a parte do analista. Então, o analista fica com o cérebro dessa operação. Ele é a pessoa que tem que trabalhar a política de crédito, tem que conhecer muito bem cada uma dessas, vamos dizer assim, dessas features, né, disponibilizadas nos relatórios dos birôs, para que a gente possa usar muito bem na nossa política e ter o objetivo ali do nosso patamar de risco atendido conforme a estratégia de cada empresa. Então, nós fazemos o quê? Com base nesse monitoramento de mercado das vagas, a gente retroalimenta os nossos cursos, para que os analistas estejam preparados de acordo com as demandas dos contratantes. Eu sempre digo que quem define o perfil do profissional de crédito é o contratante, a pessoa que está contratando. Então, é ele que eu tenho que seguir. Então, se você hoje é analista pleno e quer chegar analista sênior, acompanha a gente, faz lá o curso do novo perfil do profissional de crédito, que a gente coloca ali todas as habilidades, esse estudo, você vai identificar quais habilidades você tem, quais habilidades você precisa adquirir para chegar naquele patamar. E quais habilidades você tem, você também vai identificar qual é a melhor forma de colocá-la no seu currículo. Porque a melhor forma de você colocá-la é justamente a forma como o pessoal está pedindo. Porque às vezes a gente é muito econômico no currículo, né? 10 anos de experiência. Gente, tá bom, mas vamos lá, fala-me mais. Por quê? Porque isso vai passar por um algoritmo de LinkedIn, por um recrutador que nem é um cara tão técnico assim. Então, às vezes, seu currículo não é selecionado justamente porque você não fala a mesma língua daquele contratante. E essa língua muda em função do setor. Então, se é uma fintech, é diferente de uma indústria, que é diferente do agro, que é diferente do banco. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que ter estratégia para né, para administrar a nossa carreira. Isso aí está com cada um por si, né? O que eu faço é ajudar vocês fazendo esse trabalho. A gente publica muito conteúdo gratuito lá no LinkedIn sobre essas vagas. Volte e meia, cada 2, 3 meses eu atualizo esse estudo e publico lá. E tenho todo um processo ali de base, essa base histórica que a gente disponibiliza para os alunos. Muito bem, então a gente passa por essa questão no módulo 2, né, de cadastro positivo, score e faturamento presumido. Depois a gente vai para o ciclo operacional. A gente não tem como analisar uma pessoa jurídica e não conhecer esse ciclo operacional. Eu preciso entender isso. Por quê? Porque isso me ajuda a definir limite e prazo. Então, a gente mostra que a importância de você entender e conhecer o ciclo operacional, ok? Depois a gente faz análise de empresas de médio porte. Então, quem aqui conhece os balanços falados? Então, nessa aula a gente tem um bom formulário, né, de captura de dados dessa informação e como é que a gente analisa esses dados para aprovar crédito para empresas que ainda não são aquelas grandes empresas com os balanços auditados e tudo mais, mas são empresas que solicitam um prazo maior ou um maior valor. Então, aqui eu tenho os distribuidores, por exemplo, eu tenho aquelas empresas que naquele dia a dia do crédito, ela se destaca um pouquinho. Eu preciso de um pouco mais de informação para um pouco mais de informação para poder seguir com a análise. Boa noite, Marciano. Seja Boa, bem-vindo. boa noite, Boa noite. Isneri.
Muito bem, estou apresentando aqui a estrutura geral do curso e hoje o tema a gente vai falar sobre faturamento presumido, tá? Com mais detalhes. Me Então, desculpe, eu acabei de chegar de viagem, por isso que demorei um pouquinho. Tava não, imagina, não viajando. tem problema. Muito bem. Então, depois de falar de análise de médio porte, que é uma aula, acho que são 3 ou 4 aulas, é bem legal esse módulo, a gente fala de capacidade de pagamento, porque aí eu vou somando, né? Vou somando todas as informações que eu capturo para definir qual é a capacidade de pagamento. Eu falo que no fim do dia, uma palavra define a capacidade de pagamento da empresa, que é liquidez. E aí, somado a liquidez, é a capacidade de contratação de crédito dessa empresa. Então, a importância que tem da gente entender esse relacionamento bancário dos nossos clientes. Então, essa aula também é bem legal, até a gente definir os critérios de limite de crédito. Como é que eu defino o limite de crédito considerando todas essas informações anteriores e, por fim, escrever ali um belo parecer para que tudo isso que você viu fique claro no parecer de crédito ali na sua decisão. Então, esse é o curso que nós montamos do Análise de Pessoa Jurídica Módulo Avançado. E agora eu vou, então, abrir para vocês um pouco, para que vocês possam conhecer a nossa metodologia, como que é o esquema das aulas. Né? Lógico que as aulas estão gravadas, os errinhos editados, mas vocês vão ter ali uma idade. Bom, então eu vou focar no faturamento presumido, que dá uma olhada. Então, o faturamento presumido, ele idealmente, né, ele reflete essa capacidade de geração de receita de uma empresa. Essa é a ideia. É através desse faturamento que a gente tem uma visão da dimensão do tamanho da empresa. Por ele é uma das formas. Eu já vi muita gente falar o seguinte, né, na auditoria, eu não confio no faturamento presumido. Então, a gente tem que voltar 2 aulas ou 3 horas, por isso que eu falo dos birôs de crédito. Os birôs de crédito, gente, são empresas. Hoje nós temos 5 birôs de crédito no Brasil. 3 são empresas multinacionais que atuam no mundo todo, que são a Equifax, que acabou inicialmente era um sócio da Boa Vista e cada vez mais ela ganha espaço dentro da Boa Vista, então hoje a Boa Vista é a Equifax é um birô mundial. A TransUnion, que comprou a Crivo e hoje é uma das gestoras do cadastro positivo, e a Experian, que comprou a Serasa em 2007. Então, nós temos 3 empresas que trabalham mundialmente e trouxeram para cá metodologias de desenvolver faturamento ou critérios para apurar o faturamento de uma empresa. Depois, nós temos o COD, a COD, né, que está aqui. Opa, esqueci o SPC Brasil. O SPC Brasil, que não tem nenhum sócio internacional, vamos dizer assim, e é verdade, alguém disse que a Experian acabou de comprar a Clearsale, eu vi ontem. O amigo Pedro está bem feliz da vida. Chia Muleira, né? E depois, então, o SPC Brasil e a COD, que é formada pelos 5 maiores bancos. Então, eu digo que eles são empresas, eles são 5 gigantescos bancos de dados com critérios, com equipes técnicas que trabalham para desenvolver dados que permitem que nós possamos automatizar cada vez mais e otimizar o nosso processo de análise de crédito. Então, não dá para dizer assim, eu não confio. O que eu tenho que fazer é um teste de aderência. É isso que eu tenho que fazer. Então, não dá para a gente dizer que não confia, né? Eu falo que é muita pretensão, considerando tudo que tem por trás dos cálculos do faturamento presumido. Então, para a gente resumir aqui, o faturamento presumido é a base que a gente utiliza para calcular o limite de crédito. Já vi pessoas que usam, por exemplo, o capital social. Assim, não recomendo usar o capital social, porque o capital social é o primeiro lançamento quando abre uma empresa, né? Se abre uma empresa, é lá, crédito, capital social, débito, caixa. Pronto, passou 2 dias, 3 dias, isso já perde essa referência. A empresa não usa capital social para efetuar pagamento. Então, direcionar ou usar isso como um critério é complicado. Em algumas situações, por exemplo, eu acabei de fazer uma política de crédito para grandes seguradoras, com os valores astronômicos, aí sim eu posso dar uma ponderada no capital social em função desse risco todo, por conta da operação, do prazo, é uma coisa mais complexa, mas para 99% das situações, a gente foca mesmo no faturamento presumido, claro que
ponderado por uma série de informações, como vocês vão ver aqui no curso. A gente vai ter a ponderação pelo score, a ponderação pelo nível de endividamento, lá, se for o caso, se você usar o SCR. Então, tem critérios para você definir limite de crédito de uma forma mais técnica. E a ponto de partida dele é o faturamento presumido. Outra coisa que eu falei que ninguém precisa se preocupar, que o faturamento presumido nunca será exato, né? Tem gente, assim, tem muito analista de crédito que ele tem a busca, assim, o preciosismo. Não, mas não é 414, 540 e 32. Não é, não vai ser. Vai ser alguma coisa entre 360 e 540. E eu tenho que trabalhar com isso. Ali não tem... O preciosismo, ele custa caro, ele inviabiliza negócio. Então, o que eu tenho que fazer de novo é com o exercício que a gente vai fazer aqui, um exercício de aderência, para eu ponderar essa informação, dar um desconto para ela, colocar ali um percentual de ajuste em cima dela. Então, eu tenho que testar. Bom, cada birô tem uma metodologia diferente, você pode encontrar, às vezes não vai dar diferença muito grande, mas você pode encontrar um birô que vai ter ali entre 360 e 540 e um que, sei lá, até as faixas vão ser diferentes. Então, de novo, é uma questão de aderência. Alguns birôs usam um misto do cadastro positivo. Então, vou dar um exemplo para você. A COD, por exemplo, ela tem uma parceria excelente com a Núclea. Para quem não conhece aqui, a Núclea é a nossa câmara de compensação de boletos. Eu digo que a Núclea sabe mais os boletos que a gente paga do que a gente mesmo. Todos os boletos desse país, 98%, passam pela Núclea. Então, a Núclea começa a apontar como um birô de crédito. Então, imagina vocês que vai ser possível, a gente já está testando, tá, aqui na MPA. Quando eu estiver pronto, a gente vai inserir esse módulo na aula. Então, imagina vocês que a gente consegue identificar todos os boletos emitidos contra uma empresa, e aí vocês concordam que isso me dá uma boa referência em relação ao faturamento? Porque uma parte das empresas tem o seu faturamento através de boletos, né? Ela emite nota fiscal e emite um boleto. Então, a gente conhecer esses boletos, entender a quantidade, entender como é que ela recebe isso. Poxa, sei lá, 80% dos boletos são pagos à vista, X% é pago entre 10 e 30. Então, a gente vai ter essas informações, tanto em quantidade quanto em valores. Então, a COD traz para o faturamento presumido dela esta informação da Núclea. E a gente já é possível hoje contratar essa informação direto da Núclea. Então, sensacional. Cada birô, então, tem sua metodologia, como eu disse, e a gente tem que ponderar isso usando ainda outras informações, tá bom? Então, é só para a gente esquentar um pouquinho em relação à questão do faturamento presumido. Então, como é que o faturamento presumido é calculado de forma geral? Ele vai considerar o histórico de pagamento do cadastro positivo. Então, hoje, os 5 birôs, eles administram a mesma base de cadastro positivo. Os 5 recebem todos na mesma data, a mesma base. Cada um tem uma metodologia, mas todos têm a mesma informação. Quando nós temos os birôs mais antigos, será, os 3 birôs que têm base negativa, eles também ponderam com as informações negativas. Usam também as demandas de crédito, a consulta, então muitos colocam ali o valor do pedido, as informações de débito, como eu disse, as condições do mercado e do setor. Então, poxa, faz todo sentido, cara. Entende que é uma empresa moveleira da região de Minas Gerais, porte X e Y, também consegue ter uma referência também de valor de faturamento. Ele vai usar, por exemplo, o número de funcionários, histórico de pagamentos que foram apontados, a questão dos sócios, né, o COD faz muito isso, dependendo ali do perfil da empresa, ele usa muito as informações dos sócios e o grupo econômico. Então, por essa razão, cada birô vai chegar num número, porque ele vai usar informações diferentes. A base deles comum é a base do cadastro positivo, mas cada um tem uma metodologia e pode sim ter valores diferentes. Por isso que eu digo que tem gente que usa o mesmo birô há 10 anos, né, não troca, eu tenho o melhor birô. Gente, usa o seu birô, mas sempre cria ali o hábito de 2, 3 vezes por ano se reunir
com outros birôs. Você pode dizer o seguinte, olha, eu estou mega satisfeito aqui com o SPC Brasil. Então, me fala o que você tem de bom. Me mostra que eu tenho aqui minha base, faz um backtest com a minha base, me mostra o que tem de novidade, para eu ver se eu realmente estou usando a melhor solução. Né? O perfil da nossa base muda, os birôs têm novos e novos produtos que eu sempre tenho que explorar. Então, faz parte de um analista mais avançado ser o responsável por esse processo na sua empresa e ter certeza que ele está usando sempre os melhores produtos que ele está considerando estar no mercado. Pode até ser que você teste, sei lá, você usa Serasa, está ali testando a COD, fala que é de beleza, você tem isso, mas quando eu faço meu teste de aderência, eu vou continuar usando a Serasa. Não tem nenhum problema. O problema é você não conhecer o que tem à sua volta. Né? Eu até mostro isso em algum momento, em algum curso, agora eu começo a ficar perdida, sobre esse histórico dos birôs, né? Como é que eles se desenvolveram no país. É bem interessante essa história, né, da gente acompanhar isso. E também, como eu disse ontem, né, seguir todos esses birôs, assim, nas nossas, seguir mesmo. Então, LinkedIn, por exemplo, coloca lá na sua página. Você tem, obrigatoriamente, todo mundo que é da área de crédito tem que seguir a Serasa, o SPC, a COD, a TransUnion, a NBC, a Núclea, para você ficar informado sobre atualizações do nosso mercado, tá bem? Bom, eu trouxe aqui o exemplo da Serasa, então, por exemplo, como é que a Serasa organiza a informação de faturamento presumido? Ela tem essas faixas, são 50 faixas, e ela definiu ali pontos de corte. Então, a Serasa usa essa informação. Particularmente, eu não gosto muito, porque, por exemplo, uma empresa de serviços, né, que tem essa pontuação, talvez seja bem diferente do faturamento de uma empresa da indústria, por exemplo. Então, a Serasa deixa esse processo mais quadradinho. Não tem problema, eu tenho que testar. Estou só mostrando para vocês qual é o processo da Serasa. Então, uma ótima prática é a gente fazer o teste do nível de aderência para você entender. Então, qual é o ideal? Você tem uma base, fala, olha, hoje a gente usa o nosso faturamento presumido da Serasa. Pega essa base, manda para o SPC, chama o SPC para fazer um backtest, chama o pessoal da Boa Vista para fazer um backtest, o pessoal da COD para fazer backtest, eles adoram. E você vai entender aqui o nível de aderência num exercício, como eu vou mostrar para vocês aqui. Muito bem, então eu trouxe um backtest que nós fizemos com a Boa Vista, tá bom? Gente, não ganho nada de nenhum dos birôs, tem hora que eu faço informação da Serasa, tem hora que faço, o que eu uso são casos reais que nós usamos nas nossas consultorias, então, obviamente, eu tiro os nomes direitinho para não expor ninguém, mas ao menos são casos reais que nós usamos. Então, aqui eu tenho uma indústria e nós fizemos exatamente isso. Eles usavam um birô X, nós fizemos o teste com a Boa Vista para identificar se havia possibilidade de melhoria no processo. Então, o que nós fizemos? A gente enviou uma base para eles de CNPJ e eles me devolveram algumas informações. O score, a faixa de faturamento presumido, e também uma faixa de faturamento, de limite sugerido. Então, na aula de faturamento presumido, a gente explora bastante a informação do faturamento presumido, o de scoring do scoring, do limite, o do limite. Então, uma coisa que eu gosto bastante da Boa Vista, por exemplo, nesse estudo isso ficou muito claro, ela foi lá, então, eu mandei 12.138 CNPJs, e ela falou o seguinte, olha, 210 não foram classificados. Então, isso é ótimo, porque nem todo processo funciona para todo mundo. Essas 210 empresas são empresas de maior porte, e é muito difícil você ter um score ou um modelo de faturamento presumido que atenda tanto uma pequena empresa como uma grande empresa. É difícil isso acontecer. Então, a gente precisa, por isso que eu preciso conhecer muito bem a minha base, segmentar a minha base, às vezes utilizar mais de um produto. Olha, eu tenho tantos clientes aqui que é de maior porte, eu tenho que ter um outro processo para ele, diferente dos meus pequenos e médios ali do meu dia a dia. Então, aqui nós tiramos 210 empresas que não vieram a informação de faturamento. Para o restante, ela dividiu dessa forma. Então, até 30 mil, 1% aqui do faturamento, entre 30 e 85, 3,8%. A maior parte estava aqui entre 215 e 360, e uma outra grande parte acima de 1.100.000. Então, aqui os dois maiores grupos desta base de faturamento.
ok? Então, o que que nós fizemos? Deixa eu compartilhar com vocês o Excel. Vamos ver se a gente consegue aqui deixar ele. Estou tentando compartilhar com vocês aqui, muito bem. Estão vendo aqui a minha base, né? Muito bem. Então, eu tenho aqui uma faixa tenho aqui o código do cliente. Óbvio que na ocasião eu mandei o CNPJ, então deixar código aí só para a gente não ter problema. Ele me trouxe aqui a faixa Saiu a projeção? Vocês não estão vendo? Estão vendo o Excel ou não? Aqui tá aparecendo para mim, isso pode demorar alguns segundos, mas não apareceu. Deixa eu Aqui para mim não apareceu nada, não, tá? Então, vou parar de compartilhar, vou admitir o Henrique, aproveitando. Oi, Henrique, deixa eu compartilhar de novo aqui. Compartilhar. Tá ruim, pô. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu compartilho o ecrã, tá bom? Foi ou não? Aqui ainda não. Ainda não. Não? Então, eu vou fazer diferente. Não tá aparecendo, não. Tá bom, eu vou fazer diferente, então. Eu vou abrir no Excel, o normal, para que a gente... Para mim é até mais fácil. Aí, Rai, você fica com a gestão aí da sala, tá bom? Deixa só eu abrir no meu Excel e aí eu já compartilho com vocês. Perfeito. Eu até prefiro, porque para mim ele fica maiorzinho. Estão vendo? Sim, Agora agora sim. eu estou Agora vendo. sim. Eba, muito bom. Então, vamos lá. Então, mandei lá para Boa Vista, né, uma base. Então, óbvio, passei para eles o CNPJ, vou deixar aqui para vocês o código do cliente, e ele me devolveu com faturamento presumido. Muito bem. O que que a gente recomenda que seja feito, né? Primeiro, eu tive que transformar isso aqui em números. Eu explico direitinho como é que a gente faz isso lá no curso, mas eu tive que transformar isso aqui em número, senão eu não consigo trabalhar com essa faixa. Eu vou usar a faixa até numa tabela dinâmica, eu mostro para vocês, mas para eu poder fazer alguns estudos, não tem jeito. Eu tive que transformar isso em número e eu tenho aqui algumas regrinhas. Então, acima de 1.100.000, acabei usando um mínimo de 1.100.000. Quando a faixa ela é em 2, por exemplo, como essa de 215 e 360, eu vou usar uma média, né, a soma desses dois dividido por 2. Então, somo 215 com 360 e divido por 2 para eu ter uma referência. Não tem jeito, eu tenho que trabalhar essa base de dados. Uma outra informação que todo mundo tem que ficar muito atento é que o faturamento presumido do seu birô, ele pode vir mensal ou anual. Nesse caso, a Boa Vista deu anual. Então, eu ainda preciso transformar esse número em mensal. Então, senão eu não consigo fazer o meu estudo. Concordam? Eu preciso ter esse cuidado na hora de fazer os meus estudos. Senão eu posso incorrer em erro. Então, a gente tem que entender. Às vezes, o birô já manda para a gente no mensal, mas senão a gente tem que prestar atenção nisso. Tá bem? Muito bem. Então, antes de mostrar aqui o cálculo, o que que eu vou fazer? O que que a gente trouxe da empresa, né? Então, aqui são as informações que eu fui buscar do birô, né, essas daqui. O birô foi lá, me trouxe, eu calculei o faturamento mensal. Muito bem. Sempre que eu recomendo os alunos fazerem um estudo quando eles extraem uma base, ele me traz algumas informações. Uma delas, por exemplo, é o maior saldo acumulado dos clientes. Então, o que que você faz? Deixa eu pegar o maior risco, o maior saldo desse cliente ficou em aberto. Porque essa foi a maior demanda dele, vamos dizer assim. Então, deixa eu também ter uma oportunidade aqui, se não é a hora de eu rever, né, o meu limite de crédito, talvez tenha espaço para eu aumentar um pouco mais esse limite.
e trouxe também o limite que foi concedido pela empresa. Então, a empresa tinha dado um limite de 10 mil para esse cliente. Este cliente chegou, por exemplo, nesse caso, a acumular um saldo de 45 mil. Ok, isso acontece, né? A gente aprova 10 mil e fica aprovando exceção, exceção, exceção. Então, nesse saldo, na hora da gente pedir essa base para tecnologia, a gente pede essas informações. No curso eu deixo essa query, caso vocês queiram fazer esse estudo, ou esse passo a passo, porque isso acaba sendo, enriquecendo muito o seu estudo. Toda vez que eu fazer um estudo, eu procuro ali dar o meu melhor, né? Estudar ao máximo as oportunidades que existem ali naquela base. Eu vou pegar o maior saldo e vou começar então a fazer alguns estudos em relação a esse limite aqui que foi a esse saldo ou a esse limite. Então, o que eu fiz aqui um cálculo? Olha, por exemplo, se eu considerar uma média de 30% do meu limite, então vamos dizer assim, eu tenho um faturamento mensal de 90, vamos imaginar que você dê ali um limite de 30% em relação a esse faturamento. Então, seria 27.500. Então, esse cliente teve uma demanda de 45 mil. Poxa, esse limite não atenderia essa demanda, certo? Porém, ele atenderia, ou ele é até maior do que o limite que a empresa concede. Então, talvez fique um pouco complicado eu ficar indo e voltando aqui, mas essa é a ideia. O que eu quero fazer aqui? Eu quero entender se, com base no faturamento presumido, e eu estou testando do meu do birô que está chegando agora, o que eu estou fazendo meu teste de aderência, eu faço ali a parametrização, tomo cuidado de verificar se é mensal ou não, uso um critério aqui de crédito, que poderia ser 20, poderia ser 15, eu coloquei 30, e vejo como é que este limite atende, né? Qual seria o nível de aderência dele, ou seja, se eu usasse essa informação, quantos por cento que eu aprovaria do meu processo atual. Então, aqui fica bem claro, em relação ao limite, olha só, o limite concedido, né, sobre esse faturamento é 36%. Então, assim, eu conseguiria, o meu limite calculado aqui, ele seria até maior do que o limite que a empresa concedeu, certo? E dessa forma, a gente vai fazendo alguns estudos para validar realmente esse nível de aderência. Pode ser que você tenha uma informação, você fala, cara, com esta informação de faturamento presumido, nossa, eu não atenderia nada aqui da minha empresa, né? Eu teria que, tudo iria para uma análise manual, ou eu teria que pedir outra informação, porque não seria possível. Não é o caso aqui. A gente encontrou aqui um nível de aderência, ou seja, essa empresa ela solicitava relação de fornecedores, aquela relação de contador para conceder o limite. Ou quando ela não tinha essa informação, ela dava 10 mil para todo mundo. Quando a gente fez essa análise, a gente viu, olha, eu posso ser um pouquinho mais criteriosa e usar uma informação mais automatizada, não chateando o cliente pedindo, por exemplo, uma relação de faturamento, e eu consigo ter esse nível de atenção. Então, quando eu venho aqui para minha tabela dinâmica, deixa eu ver se vai ficar bom a gente fazer desse jeito. Eu acho que vou voltar aqui para o nosso PowerPoint, que eu acho que agora eu já volto para ele. Deixa eu parar. Aqui no PowerPoint está mais organizadinho a informação. Vocês gostam mais de PowerPoint ou de Excel? Excel, né? Muito Eu fácil. também. Muito melhor, né? Eu também. Eu também é Excel. Eu também sou do Excel. Opa, acho que é Gosto de uma... apresentar no PowerPoint, mas para É, avaliar essas coisas é Excel. exatamente. Opa, Eu não gente, suporto desculpa. PowerPoint. Pois é. Não, gente, não tem o que fazer, né? A gente trabalha... Olha só quantos arquivos eu tenho aberto aqui. Deixa eu só... Então, Ah, o esse Excel daqui. ele ajuda bastante. Aqui a gente usa também o Power BI para Ah, poder sim. gerenciar as Opa, já bases. outro nível, exatamente. Muito bom. Gostaria de retomar a partir. Olha, eu devia ter colocado assim. Mas sim, não, sim, Amanda, com certeza. É que a gente gosta mais, assim, é mais analítico, né? Só na hora de apresentar mesmo, mas eu também gosto, porque é que você mergulha ali a fundo no curso e no exercício, né, na base que vocês conseguem trabalhar, dá para a gente fazer todos esses testes
Muito bem, então a gente passou aqui tem o resultado que estava lá. Então, qual foi o resultado? Peguei, então, a faixa A. Então, mais duas coisas. Então, primeiro, fiz todas aquelas adaptações do faturamento, certo? Que a gente tem que fazer. Não vou dar para passar tudo aqui. Essa aula, acho que ela é dividida em 3 horas, em 3 aulas, né? A aula completa. A gente pegou, então, busquei o faturamento. Eu também dividi os clientes, uma primeira versão aqui, ó. Então, que atendeu e não atendeu. Então, esses daqui não atenderam. Então, dos 12 mil, eu tive essa quantidade de clientes, 1.800 clientes nessa linha de baixo e 200 que não atendeu. Mas eu também fiz um outro estudo. Não basta ele atender ou não atender. Eu também dividi os meus clientes em bons e maus. Ou seja, eu tinha os clientes com débito, e aí eu tinha lá um critério, o critério nessa empresa de mau cliente era um percentual X acima de 90 dias em aberto. Então, nós colocamos aqui o bom na linha de cima e o mal aqui embaixo, ok? Então, o que que... Nossa, eu não posso ter tudo isso de mal, acho que está invertido. Ah, não, tá certo, o bom tá aqui, 11 mil. Nossa, que susto. 11 mil de bons, ótimo. Então, para os 11 mil de bons clientes que eu tinha ali cadastrado, o sistema, o faturamento presumido, ele não atenderia 1.600, ou seja, ele não atenderia 16%, mas atenderia 84%. Então, vale ou não vale a pena eu colocar no meu processo, trocar uma esteira de crédito que tinha um processo manual de captura de informação para uma informação mais automatizada, que me permite, inclusive, um bom nível de aderência. Tá bom, para os outros 16%, eu posso sim pedir uma declaração de contador, que eu particularmente não gosto, mas eu posso pedir. Eu posso pedir uma informação lá do balanço falado, que eu acho que é mais interessante, porque você complementa algumas informações para validar aquele faturamento, mas eu não faço isso na minha base toda. E eu ainda consigo um bom nível de aderência. E nos clientes maus aqui foi bem interessante, porque uma boa parte, né, ele não foi aderente ali para 38%, ou seja, eu teria talvez sido mais assertiva, ter dado menos limite para clientes que me causou muitos problemas. Então, é esse tipo de estudo que a gente precisa fazer para tomar decisão em relação a cada uma das informações que o Biro nos fornece. Eu faço isso para o score, eu tenho que fazer isso para o faturamento presumido, posso fazer isso para a faixa de limite sugerida pelo Biro. A gente tem que trazer esse nível de complexidade. Então, você é uma analista que está lá olhando uma faixa de faturamento, você tem que ir muito além, tem que entender como é que eu aplico isso, como é que eu olho para isso dentro da minha base. Se eu tenho alguém que realiza um tipo de estudo, depois repassa isso para as pessoas, elas vão entender, olha, eu posso sim confiar nesse faturamento, tem um nível de aderência, isso foi feito um estudo, eu vou considerar isso como um ponto de partida para o meu score, para definir o meu limite. É claro que esse é um ponto de partida, vão ter outras análises que serão feitas, mas é esse tipo de análise que hoje uma analista de crédito avançado precisa fazer para deixar ali o seu processo de política de crédito, o seu processo ali de análise, até para você refletir isso, passar isso para os outros analistas, né, que estão entrando, estão chegando ali na empresa. Então, eu trouxe aqui só, fiz aqui uma abertura do limite sobre faturamento. Então, tem aqueles ali que atendem, né? Então, tem ali um certo nível de aderência. Tem, em relação ao limite, acima aqui de 100%, ou seja, teve situações em que o limite que foi sugerido, ele ultrapassa 100% do limite que foi, que inicialmente foi calculado. Nessa empresa, inclusive, a gente identificou que para boa parte dos clientes com melhor risco dentro da empresa, a gente poderia ter dado mais limite. Ou seja, nós venderíamos mais para os clientes bons e venderíamos menos para os clientes ruins. Então, eu faço um exercício completo para eu defender lá com a minha gerência, com a área dentro da empresa, por que que a gente está adotando aquelas informações. Então, isso é fundamental, né? Aqui, acho que eu fiz só
Eu trouxe aqui só um estudo para o score, agora não vou lembrar exatamente por que eu coloquei isso aqui, porque a gente está falando de faturamento presumido, mas deve ter ali dentro do curso uma lógica. Então, ele abriu aqui o score, então, nas primeiras faixas, 75%, 49%, opa, de sim. Ah, não, ele só diz qual foi a aderência, né, do limite dentro de cada uma das faixas. Olha só que interessante. A faixa que ele teve menos aderência foi a faixa de maior risco do score. Então, de novo, é uma outra forma de usar isso. Poxa vida. Então, nesta faixa, ele teve menos aderência naqueles clientes que não são bons, que nessa política, inclusive, a gente acabou cortando os clientes nessa faixa. Então, nas faixas maiores, olha, 90%. Então, na média, ele 83%, 84%. E quando eu abro por score, quanto maior o score, maior a aderência. Então, isso mostra para mim também, isso me mostra, né, quanto esse limite está alinhado ali com o processo, quanto o limite, não, desculpa, o faturamento está alinhado ali com aquele meu perfil de empresa. Eu já fiz testes com a empresa que o resultado não foi esse. Então, a gente teve que buscar um outro birô, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, né, acho que alguém colocou aqui de seguradora. É verdade, para seguradoras é uma coisa que não é bem complicado de usar. Porque, na verdade, quando a gente trabalha com empresas de maior porte, o faturamento presumido tem menos aderência. Porque, geralmente, eles param, né? Acima de 1 milhão e 100, acima de 300 milhões, acima de 200 milhões. Então, você tem uma empresa que fatura todo mês. Por exemplo, a gente estava analisando exatamente um caso disso hoje, uma distribuidora de medicamentos que fatura quase 1 bilhão por mês. E o faturamento presumido dela é acima de 300 milhões. Quando a gente foi fazer um teste do nível de endividamento dela, considerando os dados do SCR, tem até uma pergunta aqui, Everton, eu queria entender o que você colocou aqui. Do SCR, mostrou que tinha um nível de comprometimento elevado, mas na verdade não é elevado. O que está errado é o patamar do faturamento presumido. É por isso que eu tenho que entender. Ele não se aplica a todo tipo de cliente. É por isso que eu tenho que fazer esse tipo de teste. Aqui, por exemplo, a gente não vai aplicar esses 210. Eu vou ter que usar outro produto, outro processo, porque ele não se aplica. Então, para eu ter a melhorar a minha assertividade dentro da empresa, eu tenho que fazer esses estudos, segmentar a minha base, talvez trabalhar com mais produtos ou com mais birôs dentro da minha base, porque é diversidade isso, é diversidade ali de cliente, ok? Everton, você fez uma pergunta que essa demanda do cliente é com base no SCR? Qual demanda? Aquela questão lá da maior demanda que a empresa solicitou lá na base do SCR, é o maior valor de empréstimo que ele tem cadastrado lá? Não, mas aquele lá não é da SCR, é da empresa mesmo. Eu peguei o maior débito que ela ficou em aberto dentro daquela empresa. Ah, que Então, ela já atrasou. Não Não, necessariamente. indiferente, né? Sabe a Indiferente. exceção? Exatamente, quando a gente vai abrindo Ah, tá, exceção, entendi. você vai e deixa em princípio, você aprova 10 mil, mas ela veio e pediu 14 mil. Aí vai lá no Everton, Everton aprova. Vai lá no Marcelo, o gerente aprova. Então, chegou a acumular. Eu sempre gosto de usar essa referência do maior valor em aberto, porque isso mostra que, às vezes, os nossos limites estão errados. Mas, poxa, a empresa chegou naquele patamar, deixa eu dar uma olhada de novo, você não tem que ajustar o limite para não perder venda, né, para não ter problema, entendeu? Então, aquele lá foi naquele sentido, foi interno mesmo da empresa. Eu só Eu uso tinha isso. entendido que seria até na questão de consultar na base do SCR, qual que é o maior débito não, né? Débito contraído, não que esteja em atraso, mas no mercado como um todo, né? Não, aquele lá não. Entendi. Nesse caso aqui, a gente não usou o SCR, né? O SCR é fantástico, adoro, mas não dá para fazer backtest, pelo menos eu nunca consegui, né, fazer backtest com a base do SCR. Então, diferente dos birôs, né? Os birôs a gente consegue. A gente mostra bem o SCR lá na parte dos birôs, tanto naquele módulo de equalização aqui, quanto no primeiro módulo, no primeiro curso. Entendi, legal. Tá bom? Então, é isso. No fim aqui, a gente acabou tendo esse resumo, né, no total aqui de bons 84, mostramos exatamente a aderência, quanto maior o score, melhor foi a aderência. Então, eu vou quebrando e fazendo vários estudos.
A base está ali para que vocês possam, né, dentro do curso, fazer esse exercício. E a gente faz o mesmo exercício também, isoladamente com o score, porque isso me ajuda a validar se eu vou ou não vou usar essa informação, se essa é uma informação válida ou não é válida para minha operação. Henrique, só os bancos conseguem backtest com SR, tanto que fizeram que montaram um código. Ah, sim, né? Mas aí, Henrique, tá? Olha só, primeiro que o código é dos 5 maiores bancos, então ele já quase nem precisava ir lá no SR, porque ele já tinha a informação interna dos 5 maiores bancos, e sim, com certeza, tanto que o SR, ele tem bases congeladas, né? Eu nem sabia disso. Você consegue, e aí o como eu não sei ainda, vou aprender e quando eu descobrir eu coloco aqui. Bases congeladas, então você consegue voltar a 6 meses, saber qual era a situação daquele cliente há 6 meses, há 1 ano, até 2 anos, né? Os bancos usam muito isso, mas eu nunca consegui colocar isso em nenhum projeto de consultoria, porque a maior parte das minhas consultorias, elas são para indústria ou empresas de varejo. Então, é mais difícil da gente fazer isso. Hoje, todas as empresas podem usar SR desde que o cliente dê um aceite, né? Porque se o Banco Central fizer uma auditoria ali no birô e fazer essa demanda e não tiver o aceite, ele pode multar o birô. Então, mas eu nunca consegui fazer backtest, né? Esse é o fato, tá bom? Esse foi ali o processo. Muito bem, então, no final eu vou deixar para vocês um passo a passo de como é que a gente realiza esse estudo, então. Então, primeiro eu tenho que efetuar todos os ajustes na base. Toda vez, então, mando uma base de dados para o birô me devolve, eu tenho que me certificar dessas informações, né? Como eu disse ali, se o faturamento ele é anual, se ele é mensal, às vezes tem que transformar ele em número, às vezes eu tenho que incorrer em alguns critérios, como eu mostrei para vocês. Se ele está numa faixa, o que eu vou usar? Eu vou usar uma média, não tem outro jeito, né? Eu tenho que partir de algumas premissas, e sempre que eu estou fazendo essas validações, é muito interessante que eu divida isso com outras pessoas dentro da empresa. Olha só, eu posso usar um melhor cenário, 30%, a gente usar 10%. Ah, mas a gente também não usa 10%, é muito rigoroso. Ah, tá bom, mas se eu usar. Então, eu tenho que dividir essas premissas, e idealmente eu devo documentá-las, para que isso faça parte ali do meu processo de crédito, da minha estrutura de crédito, para eu poder direcionar, né, os demais analistas e fazer parte da minha base né, de estudos, da minha base de política de crédito, né? Eu tenho que ter isso registrado. Só um segundinho. Pronto, vamos lá. Uma segunda parte. O segundo passo aqui, identificar o percentual de aderência. Então, eu tenho que pegar aquele faturamento presumido e fazer um teste com ele, com várias informações. Então, eu posso, se for calculá-lo e fazer o teste de aderência em relação ao limite que a empresa concedeu antes, e também ao patamar máximo de risco que você alcançou com aquela empresa, porque aí você já faz um trabalho completo. Porque se você fizer só com o seu limite, você está considerando que o seu critério de limite está absolutamente correto. E às vezes ele tem ali oportunidades de melhoria. Então, isso é uma ótima prática, isso te evita retrabalho. Depois, a gente vai classificar as principais diferenças. Então, deixa eu entender ali esse processo massificado, né? Eu vou ali fazer aquela questão de bom e mal, por exemplo, que uma coisa é você ter aderência, a outra coisa é você ter aderência com o que é bom e aderência com o que é mal. Com aderência com o que é bom ou com o que é mal. Então, você já de quebra também consegue fazer essa dupla validação. E a partir daí, você pode propor fluxos de análises a serem realizados.
Então, vejam, uma informação que a gente viu. Então, o módulo inteiro, o curso inteiro, ele busca você segmentar isso para que você realmente leve a sua análise para um outro patamar, né, com uma fonte bem mais crítica. Ok? Alguns pontos aqui em relação ao faturamento presumido, como eu forcei, então, ele é resultado de uma fórmula, então, não vai ser exato, né? O que ele faz é capturar uma série de informações de mercado e traduzir isso num número, mas ele não deixa de ser um faturamento presumido. Como eu disse, a informação mais próxima no mercado, que ela está se desenvolvendo, e eu acredito que em breve talvez ela seja muito mais ali massificada, vai ser a informação da Núcleo. Acho que essa é uma informação que faz muito sentido, porque ela resume ali os dados de todos, a somatória de todos os boletos. A outra informação, mas que não é possível para grande maioria é o Open Finance. Hoje a MPA já tem no nosso motor um link de Open Finance, mas a gente precisa do opt-in do cliente. Então, gente, a gente analista, a gente gosta de ter todas as informações, mas nem sempre isso é possível. Então, para algumas operações, aí vou usar de novo o exemplo das seguradoras, o mercado de seguros está um rebuliço, né? Está ali bastante agitado por conta de algumas das novas leis, da nova lei de licitação, de alguns produtos novos que têm surgido. E a opção do seguro, ela é muito mais barata do que, por exemplo, uma carta fiança de banco. Então, por conta disso, esses clientes são grandes, que precisam de cartas, de seguro, um seguro fiança que um seguro garantia, né, que extrapola ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, a contrapartida disso não tem que ser outra a não ser informação, meu camarada, você quer mais crédito, você quer isso, eu preciso de informação. E o Open Finance permite que você vá até lá, todas as contas, e aí você totaliza todos os créditos, os débitos, consegue trabalhar saldo médio, desvio padrão, o tipo de crédito que foi efetuado, e aí sim você tem um raio-x, um fluxo de caixa da empresa. Mas, como eu disse, não é possível fazer isso para todo, não dá para pedir isso para uma PME, para um fornecimento mensal, recorrente, não é possível fazer isso. Né? Então, a gente também tem que, né, ali dar uma ponderada, porque nem sempre a gente consegue ter todas as informações, tá bom? E muito bem, então, com um tipo de estudos como esse, né, quando a gente chega no final do módulo, do curso, a gente consegue ver, identificar isso, né? Tem clientes que a gente conseguiu aumentar o faturamento, então isso mostra o crédito ali numa posição muito mais ativa, isso é muito legal, gente. A gente, cada vez mais, o profissional de crédito, ele é chamado para essa linha de frente, ele não é só aquele cara que fica lá analisando o pedido, ele entrega muito mais para a empresa, e esses tipos de estudos permitem empresas vender mais, recuperar clientes inativos, né, upsell, cross-sell, enfim, vai fazer um trabalho muito mais específico. Tá bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, uma pequena amostra do que a gente tem no nosso curso, do módulo. E agora eu estou disponível aqui em alguns minutinhos para... A gente teve que adiar essa reunião em 30 minutos por conta de um compromisso, mas eu tenho aqui alguns minutos para esclarecer com vocês algumas dúvidas. Tenho até algumas aqui que já me foram enviadas. Deixa eu pegar aqui da minha cola. Então, se alguém quiser escrever aqui nos comentários, enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Em quais situações vocês consideram mais crítico aplicar os testes de aderência para validar as informações do faturamento? Em quais situações? Gente, todas. Todas as situações. Eu não uso, eu acho errado e a gente. Mary, Errado. Oi. eu vou ter que sair agora, mas Ah, parabéns, a aula foi excelente. obrigado, Marciano. Me deu Uma um amostra, hein? Uma insight. amostra do que a gente tem, é É, só um pedacinho. e eu não sei se tem alguém do Nordeste, né, aqui no momento, mas a gente está divulgando bastante aqui, viu? Nordeste, Ah, que e vai aparecer legal. muita gente interessada. Olha aí, que Pessoal, bom. boa noite e boa aula para vocês. Tá bom, Boa Marcelo, muito noite. obrigada. Boa noite, Marciano. Bom Um descanso. abraço. Obrigado. Então, deixa eu só fechar a pergunta aqui. Então, quais critérios, quais situações vocês consideram mais crítico aplicar os testes? Na verdade, gente, é assim, como eu ia dizendo, não é que é errado, mas o ideal é que, para qualquer informação que a gente vá adotar ou vá usar do Biru,
Eu não posso partir aquilo como verdade, eu tenho que pegar aquela informação, jogar dentro da minha base, entender esse nível de aderência para eu saber como é que eu vou usar aquela informação. Qual a sua visão para o segmento MEI? Gente, socorro, né? É complicado, gente, é muito complicado. Então, por exemplo, eu preciso fazer esses testes mesmo de aderência com ele para identificar o MEI. Eu estou fazendo um estudo, inclusive, sobre isso, assim, a mesma forma que eles abrem, eles fecham, né, uma quantidade gigantesca, assim, abre a cada segundo, quem entra lá, quem me conhece também, ou no curso a gente faz aquele acompanhamento da base do governo, que dá para você ver por hora os ways que são abertos, e aí se você começa a baixar a base de fechados, é impressionante, assim, o número é mais de 50% em um ano, muito rápido. E aí não tem jeito, né, ajustar muito bem esse limite, trabalhar muito bem o prazo. Sabe qual é um problema no MEI? Dependendo do que o ciclo operacional do MEI é muito curto. Então, o meu prazo com ele tem que ser curto, eu tenho que sair daquele 30 dias, 45 dias, o MEI, a gente está com um cliente de varejo, gente, o MEI é 7 dias, é 10 dias, o segredo com ele é eu parcelar a venda, nunca o pedido. Então, cara, você vem aqui hoje, você vem, você paga e dá tempo de você comprar o seu cachorro quente, de você vender ou de você revender aqui. Então, por isso que eu tenho que entender o ciclo operacional dele. Geralmente é muito rápido, porque ele trabalha com dinheiro, recebe com cartão, antecipa, não faz sentido você ter um prazo muito maior do que aquele que ele precisa, porque ele vai pegar seu dinheiro, ele não sabe se organizar, ele não é bom administrador, ele não é um cara bom de negócio. Então, assim, então você tem que fazer esse trabalho por ele. Então, é prazo curtíssimo. O prazo no MEI é fundamental, assim, parcela a venda e não o pedido. Alguma parte, sim, a gente, não, Camel e Pierce, não. O Henrique se perguntou, né, se eu uso essa metodologia. Não, na verdade, muita coisa que a gente faz o score no curso é usar a aderência também, como a gente fez aqui. Mas eu não vou a fundo na forma como a gente desenvolve o score. Posso até pensar nisso, né, para gente poder desenvolver, mas não tenho isso, Henrique, hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês já tiveram alguma experiência em que a aplicação correta do faturamento presumido, aplicação correta é bom, né? Vamos colocar entre aspas, faz uma diferença significativa? Sim. Sim, por conta de testes como esse. Então, a gente identificou que com o faturamento poderia dar limite maior para cliente bom pagador e limite menor para cliente que não foi tão pagador, não tão bom pagador assim. A gente fez isso, inclusive, uma distribuidora recentemente, a gente estava implantando um DEPS, né, o DEPS, um motor de crédito, e para uma empresa do Nordeste, aí o Marciano saiu lá do Rio Grande do Norte, e a gente conseguiu identificar isso. Muito mais aderência, fazendo ali o processo melhor do que o analista ali isolado, às vezes sem tanta informação, olhava ali, olhava uma, achava ali, e a gente acabou sendo mais efetivo, sim, né, por teste mesmo. Como você vê o futuro da análise de crédito em relação ao uso de dados? Nossa, que pergunta! Como vocês veem o futuro da análise de crédito em relação ao uso de dados presumidos e tecnologia? Eu vejo que cada vez mais a gente vai usar dados para aprovar crédito, gente. Cada vez está melhor e melhora muito, e a gente só ganha com isso, né? Os dados da Núcleo, eu realmente fiquei muito impressionada com eles, porque, de novo, não é só a informação de boletos emitidos contra ou limite, mas também o a favor. Então, por exemplo, você está lá analisando MPA, você vai conseguir ver praticamente todos os meus clientes, né, todos os faturamentos, todos que a gente emite boleto, e aqueles outros que eu pago. Então, você já começa a ver o nível de comprometimento, dá para ver um pouco de fluxo de caixa, vai dar para a gente aprimorar um pouco mais as análises, cada vez mais vai ser possível fazer isso. Ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que a Amanda que perguntou aquela questão das MEI aqui, né? Acho que uma das coisas que eu Sim. tenho visto, assim, que vem crescendo bastante, mas ainda eu acho que não resolve totalmente, é a questão das contas scroll, né? Que você trava o recebível. Só que nem a Alce falou, não é para o tudo, empresário né? ele fecha aqui e abre outro Na MEI verdade, amanhã. assim, eu perguntei porque aqui na empresa a gente trabalha com muitos clientes assim meio sujos, tipo que já abre uma empresa, fecha outra, e também empresas que
são bem confusas, assim, então a gente tem até por estado e tal, a gente pesquisa pelo CEP para ver se a pessoa abriu com o mesmo telefone, com o mesmo CEP, com Sim, o mesmo endereço. A com gente começou certeza. a fazer isso para tentar dar uma mitigada, mas Mitigada. infelizmente a empresa aqui, ela tem a política de vender para MEI, então é um estresse constante. Mas acho que, Amanda, na verdade, a gente não tem a opção mesmo. O mercado, a gente É, tem 6 milhões de empresas negativadas, os MEIs é o que existe hoje, então, assim, o que a gente sim. precisa é monitorá-los dentro da nossa carteira, deixar isso muito claro para você ter uma boa gestão sobre isso, e Uhum, não e fazer monitoramento, toda hora voltar lá no mês seguinte, verificar, poxa, eu estou vendo isso com a Serasa, tá bom, deixa eu ver se tem outro birô que atende, deixa eu enxergar, e aí você vai fechando ali o ciclo, né, daquelas análises, esse uhum, é o caminho, não tem muito o que fazer não, sim. Obrigada. por nada. Muito bem, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. A gente vai deixar essa aula gravada, aí vai poder trabalhar ali com alguns conteúdos em relação a essa aula. Tá bem? Amanda já está lá no curso. Muito bem, Amanda. A gente vai estar à disposição, qualquer dúvida que você tenha. Everton, você já é da casa, então você já fez ali o curso. Depois a gente pode verificar ali o seu acesso. Ele já foi de outras turmas, tá bem? A gente vai abrir o curso, né, para coisa. E a ideia é que todo mês, para os alunos, a gente possa abrir uma live como essa e conversar um pouco, trocar, depois com o tempo até trazer gente de outras turmas, até o pessoal de monitoramento, o pessoal de política de crédito, para a gente trocar figurinhas, porque é assim que a gente, né, como se diz, que se não troca figurinhas, não preenche o álbum, né? Eu gosto dessa coisa. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Tá ok? Obrigada, igualmente. Boa Tchau, Valeu, gente. noite. parabéns, Obrigada. Tchau, Austin. tchau. Obrigado, turma. Boa Tchau. noite. Tchau, Tchau. Boa tchau. noite. Gerar clientes inativos, né, upsell, cross-sell, enfim, vai fazer um trabalho muito mais específico. Tá bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, uma pequena amostra do que a gente tem no nosso curso, do módulo. E agora eu estou disponível aqui em alguns minutinhos para. A gente teve que adiar essa reunião em 30 minutos por conta de um compromisso, mas eu tenho aqui alguns minutos para esclarecer com vocês algumas dúvidas. Tenho até algumas aqui que já me foram enviadas. Deixa eu pegar aqui da minha cola. Então, se alguém quiser escrever aqui nos comentários, enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Em quais situações vocês consideram mais crítico aplicar os testes de aderência para validar as informações do faturamento? Em quais situações? Gente, todas. Todas as situações. Eu não uso, eu acho errado, gente. Mary, Errado. Oi. eu vou ter que sair agora, mas Ah, parabéns, a aula foi excelente. obrigado, Marciano. Me deu Uma um amostra, hein? Uma insight. amostra do que a gente tem. É É, só um pedacinho. e eu não sei se tem alguém do Nordeste, né, aqui no momento, mas a gente está divulgando bastante aqui, viu? Nordeste, Ah, que e está aparecendo legal. muita gente interessada. Olha aí, que Pessoal, bom. boa noite e boa aula para vocês. Tá bom, Até Boa Marciano. Muito noite. obrigada. Boa noite, Marciano. Bom um descanso. abraço. Obrigado. Então, deixa eu só fechar a pergunta aqui. Então, quais critérios, quais situações vocês consideram mais crítico aplicar os testes? Na verdade, gente, é assim, como eu ia dizendo, não é que é errado, mas o ideal é que, para qualquer informação que a gente vá adotar ou vá usar do Biru, eu não posso partir aquilo como verdade, eu tenho que pegar aquela informação, jogar dentro da minha base, entender esse nível de aderência, para eu saber como é que eu vou usar aquela informação. Qual a sua visão para o segmento MEI? Gente, socorro, né? É complicado, gente, é muito complicado. Então, por exemplo, eu preciso fazer esses testes mesmo de aderência com ele para identificar. O MEI, eu estou fazendo um estudo, inclusive, sobre isso, assim, a mesma forma que eles abrem, eles fecham, né, uma quantidade gigantesca, assim, abre a cada segundo, quem entra lá, quem me conhece também, ou no curso a gente faz aquele acompanhamento da base do governo, que dá para você ver por hora os ways que são abertos, e aí se você começa a baixar a base de fechados, é impressionante, assim, o número é mais de 50% em um ano, muito rápido. E aí não tem jeito, né, ajustar muito bem esse limite, trabalhar muito bem o prazo. Sabe qual é um problema no MEI? Dependendo do que o ciclo operacional do MEI é muito curto.
Então, o meu prazo com ele tem que ser curto, eu tenho que sair daquele 30 dias, 45 dias, o MEI, a gente está com um cliente de varejo, gente, o MEI é 7 dias, é 10 dias, o segredo com ele é eu parcelar a venda, nunca o pedido. Então, cara, você vem aqui hoje, você vem, você paga e dá tempo de você comprar o seu cachorro-quente, de você vender ou de você revender aqui. Então, por isso que eu tenho que entender o ciclo operacional dele. Geralmente é muito rápido, porque ele trabalha com dinheiro, recebe com cartão, antecipa, não faz sentido você ter um prazo muito maior do que aquele que ele precisa, porque ele vai pegar seu dinheiro, ele não sabe se organizar, ele não é bom administrador, ele não é um cara bom de negócio. Então, assim, então você tem que fazer esse trabalho por ele. Então, é prazo curtíssimo. O prazo no MEI é fundamental, assim, parcela a venda e não o pedido. Alguma parte, sim, a gente, não, Camel e Peers, não. O Henrique se perguntou, né, se eu uso essa metodologia. Não, na verdade, muita coisa que a gente faz o score no curso é usar a aderência também, como a gente fez aqui. Mas eu não vou a fundo na forma como a gente desenvolve o score. Posso até pensar nisso, né, para gente poder desenvolver, mas não tenho isso, Henrique, hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês já tiveram alguma experiência em que a aplicação correta do faturamento presumido, aplicação correta é bom, né? Vamos colocar entre aspas, faz uma diferença significativa? Sim. Sim, por conta de testes como esse. Então, a gente identificou que com faturamento poderia dar limite maior para cliente bom pagador e limite menor para cliente que não foi tão pagador, não tão bom pagador assim. A gente fez isso, inclusive, uma distribuidora recentemente, a gente estava implantando um DEPS, né, o DEPS, um motor de crédito, e para uma empresa do Nordeste, aí o Marciano saiu lá do Rio Grande do Norte, e a gente conseguiu identificar isso. Muito mais aderência, fazendo ali um processo melhor do que o analista ali isolado, às vezes sem tanta informação, olhava ali, olhava uma, achava ali, e a gente acabou sendo mais efetivo, sim, né, por teste mesmo. Como você vê o futuro da análise de crédito em relação ao uso de dados? Nossa, que pergunta! Como vocês veem o futuro da análise de crédito em relação ao uso de dados presumidos e tecnologia? Eu vejo que cada vez mais a gente vai usar dados para aprovar crédito, gente. Cada vez está melhor e melhora muito, e a gente só ganha com isso, né? Os dados da Núcleo, eu realmente fiquei muito impressionada com eles, porque, de novo, não é só a informação de boletos emitidos contra ou limite, mas também o a favor. Então, por exemplo, você está lá analisando MPA, você vai conseguir ver praticamente todos os meus clientes, né, todos os faturamentos, todos que a gente emite boleto, e aqueles outros que eu pago. Então, você já começa a ver o nível de comprometimento, dá para ver um pouco de fluxo de caixa, vai dar para a gente aprimorar um pouco mais as análises, cada vez mais vai ser possível fazer isso. Ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que a Amanda que perguntou aquela questão Amanda. das MEI aqui, né? Acho que uma das coisas que eu Sim. tenho visto, assim, que vem crescendo bastante, mas ainda eu acho que não resolve totalmente, é a questão das contas scroll, né? Que você trava o recebível. Só que nem a Alce falou, não é para o tudo, empresário né? ele fecha aqui e abre outro Na MEI verdade, amanhã. assim, eu perguntei porque aqui na empresa a gente trabalha com muitos clientes assim meio sujos, tipo que já abre uma empresa, fecha outra, e também empresas que são bem confusas assim, então a gente tem até por estado e tal, a gente pesquisa pelo CEP para ver se a pessoa abriu com o mesmo telefone, com o mesmo CEP, Sim. com o mesmo endereço. A Com gente certeza. começou a fazer isso para tentar dar uma mitigada, mas infelizmente a empresa aqui ela tem a política de vender para MEI, então é um estresse constante. Mas acho que, Amanda, na verdade, a gente não tem a opção mesmo. O mercado, a gente tem 6 milhões de empresas negativadas, os MEIs é o que existe hoje, então, assim, o que a gente precisa é monitorá-los dentro da nossa carteira, deixar isso muito claro para você ter uma boa gestão sobre isso, e não fazer monitoramento, toda hora voltar lá no mês seguinte, verificar, poxa, eu estou vendo isso com a Serasa, tá bom, deixa eu ver se tem outro birô que atende, deixa eu enxergar, e aí você vai fechando ali o ciclo, né, daquelas análises, esse é o caminho, não tem muito o que fazer, não.
Sim. Obrigada. Por nada. Muito bem, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. A gente vai deixar essa aula gravada, aí vai poder trabalhar ali com alguns conteúdos em relação a essa aula. Tá bem? Amanda já está lá no curso. Muito bem, Amanda. A gente vai estar à disposição, qualquer dúvida que você tenha. Everton, você já é da casa, então você já fez ali o curso, depois a gente pode verificar ali o seu acesso, ele já foi de outras turmas, tá bem? A gente vai abrir o curso, né, para coisa, e a ideia é que todo mês, para os alunos, a gente possa abrir uma live como essa e conversar um pouco, trocar, depois com o tempo até trazer gente de outras turmas, até o pessoal de monitoramento, o pessoal de política de crédito, para a gente trocar figurinhas, porque é assim que a gente, né, como se diz, que se não troca figurinhas, não preenche o álbum, né? Eu gosto dessa coisa. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Tá, okay? Obrigada, igualmente. Boa Tchau, noite. Valeu, Obrigada. parabéns. Tchau, tchau. Obrigado, turma. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.